Meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Eu vou fazer o seguinte: eu vou postar hoje essa gravação da nossa aula, que é de oratória, revisando um discurso completo, tá? Essa é uma revisão, ela é a aula um, tá? Desse nosso final de discurso, que é aquele que nós vamos preparar, que nós combinamos de fazer uma gravação, que nós só não tivemos a previsão de que esse discurso ia ter que ser adiado até o mês de dezembro, quase, né? Aí a gente, em vez de fazer o discurso sobre a paz e o amor, nós vamos fazer sobre o Natal e o Papai Noel. Eu sou o gordinho da vez. Vamos lá, então? Nesse nosso discurso, nós temos aqui onde está vermelhinho, que é de onde nós vamos começar, que diz aqui que nós vamos fazer uma revisão completa do nosso discurso, tá? É o primeiro passo. O segundo, nós vamos organizar o roteiro, fazer a integração dos recursos visuais, a tecnologia em discursos, que nós usamos também essa tecnologia, nós já usamos até o chat GPT para fazer a transformação daquilo que nós precisamos com a letra de uma música. Nós fizemos uma integração entre o recurso visual, que é a parte que vai ficar no fundo do nosso discurso, e a tecnologia que nós vamos usar para esse discurso é um discurso com áudio e vídeo integrado, né? Fizemos uma preparação do evento com o TEDx, um ensaio, aprimoramento final nós vamos usar depois, e na semana, uma semana antes da semana da apresentação, nós vamos fazer uma apresentação desse discurso gravado para a gente poder avaliar e fazer os ajustes necessários, tá bom? Então, essa é a apresentação final e vai ser preparada uma semana antes. Quando tiver tudo no ponto, nós concordamos que tudo está certo, aí a gente vai jogar esse discurso para a nossa apresentação final, que vai ser a postagem na Secretaria da Educação. Tá? Então, o objetivo dessa aula, então, como diz aqui, ó, aqui é legal que eu mostro para um lado e aparece para o outro. Ó. Como diz aqui, nós vamos elaborar o roteiro completo desse discurso, né? Nós vamos, então, usar as habilidades do ensino médio 13 de oratória, que é compreender e analisar os processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas na função dos interesses pessoais e coletivos, tá? Nós também vamos produzir um texto final para esse nosso discurso, que é esse chamado TEDx, e nós vamos usar também as tecnologias da informação, comunicação disponível, recurso audiovisual, projetor, computador. A apresentação vai ser uma apresentação com conteúdo multimídia, tá? A intenção é que ele dure 50 minutos, mas eu acho muito difícil a gente produzir um discurso de 50 minutos com o pessoal que vai assistir tendo paciência para isso. Então, se a gente conseguir produzir algo em torno de 5 minutos, já está bom. Eu acho que leva mais de um mês para produzir alguma coisa em torno de 5 minutos, tá? Uma pausinha aí só para eu dar uma tossida. Pronto, voltei. Só foi o tempo de eu dar uma tossida, tá? Então, o próximo slide. Aqui diz que no último bimestre vocês revisaram os textos dos discursos, ensaiaram as trocas e deram feedbacks construtivos. E agora, antes de seguirmos para a próxima etapa, nós vamos fazer um momento importante, que é a reflexão e a revisão, tá? Então, com base nesses feedbacks que vocês já tiveram, que nós falamos, aqueles trabalhos que nós entregamos, nós vamos tentar reler o discurso e nós vamos fazer o seguinte: com atenção, a gente vai avaliar se ainda existe alguma coisa para ser melhorada nesse discurso, né? Se tem alguma ideia que precisa ser mais clara, se tem alguma emoção que possa ser mais forte, se tem alguma parte que possa ser mais objetiva, e se for necessário a gente faz algum ajuste nesse momento, porque assim que nós voltarmos para a aula, né? Na próxima aula presencial que nós tivermos, porque
esse vai ser o próximo passo, que vai ser roteirizar esse discurso para que a gente possa fazer a entrega e deixar ele pronto do jeitinho que a gente possa apresentar. E nós temos as segundas-feiras, né, que a gente tem aula na segunda-feira. Vai ser o dia X para a gente fazer a gravação, distribuir cada parte para cada aluno e a gente desenrolar logo. Aí eu faço a montagem aqui em casa. Alguma coisa que nós temos que pensar para que esse discurso fique um discurso incrível, né? Nós vamos estudar algumas técnicas específicas de roteirização, nós vamos explorar o que nós já sabemos, nós vamos tentar assistir algum discurso e nós vamos colocar no lugar dos oradores para ver se a gente consegue ter a impressão que ele quer passar para os seus ouvintes, né? E como ele organizou as suas ideias para que a gente possa se conectar com o público dessa forma com que essa pessoa se conecta também, né? Nós temos já, eu vou até pôr depois no chat aqui, cada pedaço do discurso que eu tenho, para a gente já ir de uma forma geral organizando e colocando as palavras, né? De forma, porque tem palavras que podem ser mudadas. Não é necessariamente aquilo que nós combinamos. Depende da emoção do momento, a gente pode fazer a modificação com as palavras, tá? Então nós vamos assistir alguns vídeos com atenção, para que primeiro a gente assista esse vídeo e durante a atividade a gente vai poder rever o vídeo utilizando alguns recursos disponíveis lá na nossa sala de aula, né? Se não tiver uma TV, a gente dá um jeito de ir para outra sala lá e fazer uma forma de organização para que a gente possa ver aquilo que a gente tem em mãos e aquilo que a gente vê que o outro discursista mais experiente que a gente tem também, porque ele tem uma equipe muito mais preparada do que nós estudantes, né? Então, como oradora, vai começar o discurso, como que o assunto principal se coloca, como que as histórias ou os exemplos são compartilhados, como que ele se conecta com o público, o orador e público tem que ter uma conexão, a gente vai tentar entender isso, vai tentar entender justamente pela o nível de público que nós vamos apresentar ao nosso, se nós temos que fazer alguma linguagem, modificar alguma linguagem para que esse público que a gente quer atingir seja captado de forma que ele possa ser envolvido pelo nosso discurso, tá? E vamos ver também como que se finaliza esse discurso, né? Então tudo isso nós tivemos partes, como diz a música do Legião Urbana, não sei se vocês conhecem, né? Mas antigamente a gente via em parte, mas então agora nós veremos face a face. Aí, obrigado. Desconectar para reconectar. Vício em redes sociais com a Giovana Figueiredo. Aqui tem um vídeo, esse vídeo eu vou passar depois, tá? Eu vou deixar depois que a gente terminar a apresentação, porque se eu colocar o vídeo agora, o que vai acontecer? Na hora que eu salvar essa apresentação do PowerPoint que eu estou fazendo, o vídeo não vai aparecer, né? Então eu vou colocar esse vídeo no final, tá certo? Então, o vídeo que eu disse que ia colocar no final é justamente um vídeo para que a gente observe, e aí eu vou marcar isso aqui também, é uma parte que a gente tem que ter atenção, o que mais chamou a atenção no discurso, qual o momento que nós sentimos que houve uma conexão com o que ela dizia, o que as estratégias que ela usou tomaram forma para que o discurso ficasse mais interessante e o que poderia ser melhor ou diferente. E depois dessa nossa conversa nós vamos ver que várias coisas podem ser modificadas, ou se não puderem ser modificadas, a gente usar como exemplo e continuar na nossa questão discursiva, porque o nosso também é importante, nós temos a nossa ideia e seguirmos adiante com aquilo que nós temos, que nós fizemos. Não é só olhar para o que o outro fez. Ela usou isso para um discurso, para um nível de pessoas que pode ser diferente do nosso. Bom, a etapa 3, nós vamos roteirizar.
vamos criar um roteiro, tá? Então, essa parte nós até já fizemos, porque a parte que o roteiro tem lá, ele já está dividido em várias partes, são 8 partes o nosso, né? 8 partes pequenas, para cada um vai ter uma fala de 10 segundos no máximo, né? Nós temos a abertura, aí a gente vai observar como que chama atenção numa abertura, a gente vai observar como que aconteceu, para que o desenvolvimento das regras foram colocados em questões. Lembra que tem 2 ou 3 regras que tem que sempre colocar no desenvolvimento para que haja, tipo, a exemplificação, para que haja um envolvimento, para que chame a atenção inicialmente do tema do discurso para a gente, né? Depois nós vamos ver quais foram os exemplos que eles usaram, como foi que ela construiu uma conexão com o público, e nós vamos também observar a chamada para a ação, que é aquela lá que diz assim: vamos todos nos unir em torno de uma causa tal, 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 né? Então é isso que nós vamos ter que usar para fazer com que o público faça ou pense aquilo que a gente quer que ele realize, né? Como objetivo. E nós vamos então finalmente encerrar esse discurso e nós vamos encerrar esse discurso com uma mensagem, né? E vamos juntar essa mensagem final àquilo que nós buscamos no começo, tá? Regras bastante claras e bastante simples. Porém, quando a gente começar a fazer o engajamento das questões técnicas com as questões de apresentação, aí sim nós vamos ter que estudar e fazer algumas, talvez, mudanças, tá? Então, nós vamos dividir em grupos para que haja também uma divisão de trabalho mais suave, né? Então, uma parte vai apresentar como foi esse que imaginou a estrutura desse roteiro e quais as técnicas que a moça lá do discurso apresentou para manter a nossa atenção. Essa é uma atividade que vai preparar a gente para a roteirização final dos nossos próprios discursos, tá? Mais um. De acordo com o que nós temos aqui, né, nós vamos ficar assim. Um roteiro precisa ser eficaz e ele organiza a fala em etapas claras. A abertura, o desenvolvimento, os exemplos e a conclusão. Segundo, nós precisamos definir os pontos antes de escrever, e isso ajuda a manter um discurso focado e fluido. Outra coisa, terceira e última, nós temos que pensar na reação do público durante o roteiro e aquilo que fortalece a conexão e dá mais impacto à mensagem, a gente tem que criar um destaque. Beleza? Então, aprenda com um roteirista profissional para organizar um discurso. Para quem já entendeu a importância de estruturar bem um discurso, agora é a hora da gente ver como um roteirista profissional organiza essas ideias para apresentar o projeto. Tem um artigo que está aqui embaixo, que nós vamos buscar esse artigo também, que ele diz, é de Donald Hewitt, ele é um roteirista de filmes como A Viagem de Chihiro, e ele compartilha dicas práticas de como criar um argumento de venda bem claro, porque o discurso nada mais é que vender a sua ideia, né? É bem claro, bem organizado e com objetivo. Nós vamos aproveitar a leitura e refletir sobre a prática e a preparação que podem fazer a diferença em qualquer área. Então, depois desse nosso discurso, que ele vai terminar no final do ano, nós vamos ver se a gente leva isso para a vida, porque um dia a gente vai ter que fazer uma entrevista de emprego, um dia a gente vai ter que fazer uma apresentação de um material que a gente preparou, um dia a gente vai ter que fazer um desenvolvimento de um tema para alguém, e aí a gente sabe como fazer para ser cativante com relação a isso, tá? Então, essa parte também que está aqui, né, seria uma parte que nós vamos colocar depois que eu terminar a apresentação desse vídeo. Aí eu vou buscar e vou colocar para a gente. São 2 aulas por semana. Nessa aula a gente faz o trabalho com esse vídeo
e na outra aula a gente já trabalha essas dicas e o discurso da moça lá. Então aqui eu tenho a referência dessas aulas, tá? E tenho também as etapas que estão disponíveis na efapeducação.gov. Esse é o nosso material digital. Todo mundo conhece, todo mundo sabe como é o nosso material digital. E aqui nós temos as referências de tudo aquilo que nós buscamos hoje e tudo aquilo que foi colocado pela Secretaria de Educação para que a gente desenvolvesse esse nosso tema, tá certo? Aqui tem algumas orientações. E estas orientações aqui, ó, para que a gente conduza uma aula com dinâmica, com expectativa de que o aluno participe, né? São várias delas, ó. Tem até distribuído os tempos de cada apresentação, mas isso é uma questão de logística para a sala de aula, tá?